E hoje nós vamos olhar as novidades que precisam ser observadas para as holdings aí já no contexto de reforma tributária. Importante a gente falar que as holdings vêm sofrendo inúmeras atualizações, tanto na legislação quanto na jurisprudência, exatamente porque o uso tem sido cada vez maior, cada vez mais difundido. Então é necessário a gente analisar o que a lei trouxe de novo e o que os tribunais superiores também têm decidido aí sobre o regime tributário e societário das holdings. Primeira alteração, ITCMD, o imposto mortis causa ou de doação. Basicamente, quando a gente olha o efeito do ITCMD sobre as cotas de holding, e esse é um efeito que tem que necessariamente ser olhado, porque holding é um dos veículos para você transferir patrimônio entre ascendentes e descendentes. O ITCMD veio com disposições novas na legislação complementar que regula a reforma tributária, dizendo o seguinte: em primeiro momento, as alíquotas passam a ser necessariamente progressivas. Deixam de ser alíquotas únicas e definidas em patamar fixo e passam a ser progressivas em função do tamanho do patrimônio doado ou sucedido, tamanho do patrimônio transmitido. Por outro lado, a alíquota teto ela passa de 4% para até 8%, existindo inclusive conversas de elevar esse valor para até 16%. Por outro lado, o ITCMD também passa a ter novidades com relação às cotas de holding. Verdade, tem um artigo específico da lei complementar que regulamentou o Comitê Geral do IBS, e esse artigo diz o seguinte: ao doar ou a suceder cotas de holding, essas cotas têm que ser valoradas não a valor contábil, mas a valor de mercado, inclusive incluindo o ponto e o fundo de comércio da empresa. Resultado: inchaço na base de cálculo do ITCMD, tornando a transferência mais cara ainda. Ainda sobre a valoração dos bens transmitidos por holding. Essa legislação que eu acabei de explicar para vocês, ela já vinha sendo tratada internamente aos órgãos fiscais, secretarias de fazenda basicamente, desta forma. A questão é que agora existe previsão legal. Alguns vão dizer, olha, mas o ITCMD é um tributo federal e aí você tem que ter uma lei federal prevendo isso. Eu concordo. Só que eu também deixo o seguinte alerta: uma prática que vinha sendo feita corriqueiramente pelas secretarias de fazenda na esfera administrativa, agora tem base legal, inclusive lei complementar federal. Não tenha dúvida de que agora as secretarias de fazenda vão se sentir bem à vontade para aplicar esse entendimento. Temos agora uma nova armadilhazinha na doação de patrimônio. Recentemente, uma legislação federal impôs uma tributação de 10% quando a sua renda anual ultrapassar 600 mil por ano. Isso significa que, ao receber uma doação e ultrapassar esse valor, você terá uma tributação adicional. Vamos a um exemplo numérico para facilitar o entendimento. Se um avô doa um imóvel de 600 mil reais para o neto, ele vai pagar 4% do ITCMD e 4% na legislação atual. Como eu disse antes, isso vai subir. E além disso, ele vai pagar 10% adicional a tudo aquilo que superar 600 mil de renda anual. Mas afinal, holding então agora não vale mais a pena. E quem fez, perdeu o dinheiro e o esforço. Não, de maneira nenhuma. Holding, na verdade, é uma ferramenta de planejamento sucessório. Ela tem finalidade tributária, ela tem finalidade societária, ela tem finalidade sucessória. E aí, cabe a cada um se perguntar e entender, em primeiro lugar, qual é a finalidade para constituir essa holding. Para determinados aspectos, sim, eu concordo. Talvez a economia tributária tenha diminuído um pouco. Inclusive, em alguns casos, tributariamente nem é interessante mais fazer a holding. Mas certamente, para efeitos sucessórios e efeitos societários de perpetuação dos negócios familiares, a holding continua tão ou mais eficiente do que antes. Em outros termos, o planejamento sucessório feito lá em 2024 pode ser que já não seja mais tão interessante, pode ser que precise ser ajustado. Fica então a recomendação. Procure um especialista para que você possa reavaliar a sua holding, adaptá-la aos novos tempos e garantir que no final das contas ela cumpra a finalidade para a qual você idealizou esse planejamento. Tem alguma dúvida? Quer fazer uma questão? Coloca aqui embaixo que nós vamos te responder. E curte esse vídeo, recomenda para quem você acha que esse tema pode ser interessante e segue nosso canal. A gente está sempre trazendo conteúdo interessante sobre o direito tributário e empresarial.